galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje estudaremos ângulos. E aí, você sabe o que é um ângulo? Se você não sabe, então vamos lembrar um pouquinho antes de formar um ângulo. Vamos lembrar das retas. As retas são linhas infinitas que possuem na extremidade duas setinhas. Isso significa que ela está crescendo tanto para mais infinito como para menos infinito, certo? E elas podem estar tanto na horizontal, na vertical, certo? Em vários sentidos. Elas são representadas da seguinte forma. Imagine um ponto A. Imagine um ponto A e um ponto B, certo? E por esses dois pontos, passam uma reta, certo? A e B. Veja que nas extremidades eu tenho duas setinhas que representam que essa linha ela está passando por A e por B e continua infinitamente para lá e continua infinitamente para cá, certo? Essa é a representação de uma reta, certo? Mas também é importante lembrar que dos segmentos de reta e de uma semirreta. Primeiro uma semirreta. Imagine que essa reta, no caso, a gente cortasse ela exatamente em cima do ponto A e ela desse início no ponto A. Então, ela passaria aqui por B, certo? E continuaria crescendo para B. Só que agora ela começou em A, passou por B e continuou crescendo. Para essa situação, chamamos de semirreta. É um pedaço de uma reta. Vou colocar até aqui. Semirreta. E em terceiro lugar, o segmento de reta, que é um pedaço da reta, certo? Imagine que nós cortássemos o A exatamente no ponto A e exatamente no ponto B, certo? Veja que ia ficar apenas um pedaço da reta, certo? Isso aqui é chamado de segmento de reta, certo? As representações deles são as seguintes. Quando você tiver uma reta, vai estar lá escrito A, B e em cima, certo? Uma setinha tanto para a direita como para a esquerda. Na semirreta, vamos ter o seguinte. Vamos ter AB, certo? E para o lado, certo? Que ela está crescendo a setinha. Se ela estivesse crescendo para o lado de cá, no caso, ela estaria com a setinha voltada para cá. E no segmento de reta, vamos ter o seguinte. A, né, B e um tracinho em cima, certo? Sempre que dois segmentos de retas, duas semirretas ou duas retas têm um ponto em comum, a partir disso começa a existir um ângulo. Prestem atenção. Imagine aqui o seguinte, vou colocar aqui. Imagine, você tem um segmento de reta AB. E você tem outro segmento de reta AC, certo? Se eu fosse representar isso, ficaria o seguinte, lembrando que B e C não fazem parte do mesmo segmento, certo? Se eu fosse representar isso, eu ia ter exatamente A e C e B. Vejam que eles compartilham o mesmo ponto A. Isso gerou uma abertura aqui que é chamada de ângulo, certo? Ângulo, certo? Agora, vamos analisar ângulos opostos pelo vértice. Imagine que uma reta está concorrente à outra. O que significa estar concorrente? Significa que elas têm um ponto em comum. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que toda vez que uma reta cruzar a outra no mesmo plano, isso vai originar,
certo? 4 ângulos, certo? 4 ângulos. E esses 4 ângulos somados vão dar 360. E nesse caso aqui, os ângulos opostos pelo vértice, certo? Eles sempre vão ter o mesmo valor. Vejam que teve um cruzamento da reta R com a reta S e isso originou 4 ângulos, né? Tem mais 2 aqui, ó, certo? Mas eu quero dar destaque ao A e o B, que eles são opostos por um vértice, tá vendo? O vértice do ângulo aqui, ó. E eles vão ser exatamente da mesma medida. Um exemplo aqui. Caso vocês encontrem um problema que tenham essa situação, uma reta R, que tem um ponto concorrente com a reta S, e esse ângulo vale 110. Logo, certo? Pela propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo aqui, X, vai ter o valor de 110. Uma coisa interessante nisso, que a partir do momento que eu sei que esse ângulo aqui vale 110, e eu sei que os próximos ângulos formados aqui, eles são iguais também, porque eles são também opostos pelo vértice, então eu posso descobrir todos os ângulos do cruzamento dessas duas retas, certo? Do encontro dessas duas retas, que é o que vamos estudar aqui. Ângulos formados por duas retas. Era o que eu queria falar para vocês. Vejam, aqui tem duas coisas importantes que devemos saber. A primeira é que já sabemos, no caso, temos aqui, ó, toda vez que uma reta se cruzar com a outra, retas diferentes, com sentidos diferentes, certo? Vai formar 4 ângulos, certo? E daí precisamos saber de duas coisas importantes. A primeira, que eu vou colocar aqui até em vermelho, certo? É esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui de baixo, certo? Vejam que eles são opostos pelo vértice, não é isso? Então, B e D, que eu já havia falado, B e D, B é igual a D, não é isso? Isso é uma coisa que eu quero falar, porque eles são opostos pelo vértice. Que A também e C também são opostos pelo vértice, portanto eles são iguais, certo? Também, ó, A e C. E a segunda coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é a seguinte: veja que eu tenho o ângulo A e o ângulo B, que são ângulos suplementares, certo? Adjacentes e suplementares. O que é que significa suplementares? Que a soma dos dois dá 180 graus. Vejam que o encontro dessas duas retas originou 360. E esse ângulo, com seu suplementar aqui, vai dar 180. Assim como o D é suplementar do C. Então temos aqui o seguinte, que o ângulo A mais o ângulo B vai medir 180 graus. Assim como o ângulo D, não é isso? É suplementar adjacente do ângulo C e eles são suplementares, né? Então eles vão medir 180 graus. Você vê, se você somar os 4 ângulos, vai dar 360, ok? Então, sabendo de tudo que a gente aprendeu, vamos resolver essa questãozinha aqui, certo? O que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu o seguinte, que esse ângulo aqui com esse aqui, ele vai formar 180 graus, certo? Eu não sei o valor desse ângulo aqui, eu vou chamar de y, certo? A gente tem que y mais 4x vai dar 180 graus. Beleza. A gente também sabe que esse outro ângulo aqui, x, certo? Mais 120, eles são adjacentes, não é isso? E suplementares, vejam que eles também vão dar 180 graus, mas isso não me ajuda a resolver esse problema. O que é que eu tenho que fazer? Se eu voltar um pouquinho aqui, lembrar ângulos opostos pelo vértice, veja que ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então eu tenho que esse ângulo aqui,
que está representado por uma expressão algébrica, é exatamente igual a esse. Então eu vou igualar e criar uma equação. Logo vai ficar 4x, não é isso? Igual a x mais 120, não é isso? Agora, resolvendo a equação, eu vou ter 4x menos x igual a 120, não é isso? Logo, 3x é igual a 120, logo x tem o valor de 120 dividido para 3, que vai dar 40. Se eu substituir o 40 agora aqui, eu vou ter que esse ângulo em vermelho aqui vai ser exatamente 4 vezes 40, que vai dar 160. Logo, esse outro ângulo aqui, veja, se eu substituo o 40 aqui, 40 com 120, vocês vão notar que vai dar exatamente 160. Veja que eles são iguais. Gente, se esse y aqui é suplementar com 4x, quanto é que falta aqui para dar 180? 20, né? Logo, esse ângulo aqui vai ser 20. Se esse é 20, todo ângulo oposto pelo vértice é igual, então logo aqui eu também vou ter 20, totalizando 360 graus.